Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer a instalação de um certificado digital e ele serve tanto para você que está fazendo a instalação do zero, quanto para você que teve o seu certificado vencido e precisa realizar a atualização, tá bom? A gente vai fazer a instalação de forma bem simples, prática e rápida, para que a gente possa entender aí como que faz esse vínculo no sistema, né, e nos serviços superiores para você ter as suas rotinas em funcionamento, como emissão de notas, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. O certificado digital, ele deve ser instalado no Windows da máquina que hospeda o serviço Superos. Mais adiante a gente vai aprender a identificar qual que é essa máquina. Como a gente mencionou anteriormente, ele deve ser instalado também no serviço e no Superos. E se tudo for executado da forma correta, você não terá problemas aí no funcionamento, tá bom? Vamos lá no nosso primeiro passo, que é instalar ele no Windows. E aí a gente vai fazer a identificação da máquina que hospeda o serviço Superos. Para a gente saber qual que é a máquina que o serviço está instalado, a gente vai verificar algumas situações aí. Como, por exemplo, no disco local C do computador lá, computador, disco local C, vai ter uma pasta chamada Serviços Superos. Essa pasta é padrão e vai estar nessa configuração aqui quando você entrar nela, tá bom? Pode ser que em mais de um computador tenha essa pasta, caso tenha executado alguma manutenção e aí tirado de uma máquina e colocado em outra, por exemplo. Então a gente vai, para ter certeza de qual é o lugar, qual é a máquina que está rodando, a gente vai lá no Superos, vai em Utilitários, Serviços Superos. Ele vai abrir essa janela aqui, e aí você tem na coluna Host o IP da máquina que está instalado em Serviços Superos. Beleza? Então, serviços superos, utilitários, serviços superos, coluna host, você vai verificar o IP aqui e aí você pode conferir na máquina, né, que você encontrou essa pasta aqui, serviços superos, se é o IP e se esse IP vai bater, né, vai conferir com o que está aqui. Para a gente fazer a conferência de qual é o IP da máquina, a gente vai digitar no teclado, vai pressionar botão do Windows mais a letra R e digitar CMD. Vai abrir essa janela aqui do prompt de comando do Windows e você vai digitar ipconfig e vai dar Enter. Então, o IP que mostrar nessa coluna aqui, endereço IPv4, ele tem que bater com o que está aqui na coluna host. E aí você já vai saber que é o IP que está em funcionamento, o serviço Superos. Percebam que no meu caso aqui, o IP não está batendo. Aqui está com o final 0.70 e o da minha máquina é 0.53. Por que que isso está acontecendo? Eu instalei o serviço Superos na minha máquina somente para fazer a demonstração nesse vídeo. E aí, não é a máquina que está rodando, né, o serviço Superos. O serviço está em outra máquina. E aí, se eu instalasse o certificado aqui na minha máquina, não iria surtir efeito no funcionamento da rotina. Beleza? Então, tem que sempre conferir o IP que está aqui com o IP da máquina que hospeda o serviço Superos. Ok? Feito isso, conferiu, vamos ao nosso arquivo lá, né? O arquivo certificado, geralmente a contabilidade ou quem emite o certificado para você, vai mandar nessa configuração, no formato PFX, geralmente. Você vai vai executar o arquivo, vai clicar em avançar até chegar nessa parte aqui, que é a parte da senha. Quem emitiu o certificado vai fornecer também a senha. Você vai digitar a senha aqui normal, mas também tem que se atentar a este parâmetro, marcar esta chave como exportável. Isso possibilitará o backup ou o transporte das chaves posteriormente. Se não marcar essa flag e finalizar a instalação do certificado, o serviço Superos não vai vincular ele e aí não vai funcionar, tá bom? O certificado vai estar instalado de forma incorreta no Windows e não vai ter seu funcionamento com êxito no serviço Superos. Então a gente marca essa flag aqui, é obrigatório, e aí você pode seguir clicando em avançar até finalizar a instalação. Finalizou a instalação, o Windows vai emitir essa mensagem, a importação obteve êxito. Ok, então certificado instalado corretamente no Windows.
Agora a gente precisa fazer o vínculo no serviço supérios. A gente já identificou qual que é a máquina do serviço, instalou no Windows. Então a gente vai lá na máquina, lá no disco local C, serviços supérios, né, que foi a pasta que a gente viu anteriormente, e vai em gerenciador.exe. O gerenciador.exe, ele tem a função de parar o serviço que está rodando e iniciar o serviço. Nesse caso, a gente vai fazer a paralisação dos serviços, tá bom? E pode ser que na sua máquina venha a configuração diferente do que está aqui. Não tem problema. É importante seguir o passo de abrir o gerenciador e clicar no botão parar todos. Todos os serviços ficarão na coloração vermelha, ok? Feito isso, pode minimizar a página e agora a gente vai no configurador.exe. Abrir o configurador.exe, a gente só precisa vir aqui em certificado e instalar certificado. Essa janela aqui, o certificado pode ser instalado no serviço de duas formas, por arquivo e por Windows. Se você clicar em arquivo, ele vai fazer a leitura dos certificados na máquina e vai solicitar para que você escolha qual que você quer instalar. No Windows, ele já vai ver todos os que estão instalados e se tiver da maneira correta, ele vai instalar para você. Então vamos clicar no Windows aqui, que é a maneira mais eficiente para nós. E aí você tem essa seguinte mensagem: certificados importados com sucesso e certificados não importados. Percebam, o certificado que não foi importado é o certificado que está vencido. Se você não assinalar aquela flag que a gente falou anteriormente, da chave privada exportável, ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que o certificado não foi importado porque a chave privada não está exportável. E aí vai ter que repetir o passo anterior de instalar no Windows. No nosso caso, o nosso certificado está entre esses dois aqui, que estão instalados no Windows, e ele foi importado com sucesso. A gente pode dar OK, fechar essa página, e depois a gente pode voltar no gerenciador e iniciar o serviço. Só clicar em iniciar todos. Quando a coloração ficar verde, a gente pode fechar. Beleza? Feito isso, agora a gente só precisa vincular o certificado no cadastro da loja, lá dentro do Superos. Então vamos lá no Superos. A gente pode fechar essa janela aqui, da rotina de serviços Superos. E para a gente fazer o vínculo, a gente vai em cadastro, lojas. Cadastro lojas, vai abrir essa janela para você. Seleciona qual que é a loja que precisa vincular o certificado, vai aparecer essa primeira tela. Nós vamos em parâmetros, subaba outros. Recapitulando: cadastro, loja, seleciona a loja, aba parâmetros, subaba outros. E aí você vai ter esse campo aqui, NFE certificado digital. Se você estiver atualizando o seu certificado, vai aparecer o antigo aqui. Se você estiver instalando do zero, ele vai estar em branco. Nas duas formas, a gente vai clicar aqui no botão de 3 pontinhos, né? E vai abrir uma janela do Windows para que a gente possa escolher o certificado. E aí você vai selecionar o certificado que acabou de instalar. Então, a gente clica no certificado e clica em OK. Perfeito? E aí ele vai atualizar aqui o certificado. Depois disso, você pode salvar. E se tudo foi feito da forma correta, está finalizado. Aí a sua emissão, a sua rotina de emissão de notas, importação de notas, vai funcionar corretamente. Beleza? Obrigado e até a próxima.